Bruno, primeira pergunta que eu queria te fazer é: você chegou a prestar algum concurso na área de odontologia ou você se formou e imediatamente já pensou ali em migrar para outras áreas? Por que da decisão de prestar concursos para outras áreas que não da sua formação? Eu diria que não foi logo que eu me formei, mas não demorou muito, porque assim, eu fiz a faculdade na Universidade Federal do Ceará e trabalhei 9 meses em uma prefeitura. Trabalhei para uma prefeitura, em 9 meses ali como dentista, como eu costumo falar, porque foram só esses 9 meses de trabalho. E aí aconteceram uma série de fatores que me levaram a enveredar por esse caminho dos concursos públicos. Que foi que aconteceu? Eu trabalhei em um ano de eleição lá e nos 2 últimos meses houve troca de prefeito e eu já não recebi aquele salário, então isso já Desmotiva, já né? desmotivou ali, nossa, eu tô trabalhando aqui, eu queria uma remuneração melhor e atrasou o salário e aí eu fui até era a 300 quilômetros de onde eu morava em Fortaleza e eu trabalhava em uma prefeitura, em uma cidade lá no interior do Ceará, Independência, minha cidade natal, por sinal. Como trocou o prefeito, eu ainda fui algumas vezes até a cidade para saber se ia continuar a mesma equipe de odontologia e não tive respostas, enfim. Fiquei sem remuneração, sem trabalho e foi quando em um churrasco, final de semana, sobrou um dinheiro da comissão de formatura da faculdade, que tinha sido uns 9 meses atrás, e o pessoal resolveu fazer um churrasco com aquela grana e lá um amigo, o Evandro Filho, vulgo Bolinha, pegou e falou que estava estudando para concurso público. E eu, o que é isso? Como é que funciona? Então eu acho muito interessante esse podcast, porque às vezes a pessoa nem se dá conta de que tem aquelas oportunidades. Porque você chamou a atenção de um detalhe importante. Às vezes a pessoa, nossa, eu não estou satisfeito aqui na minha área. Só que ela pensa que tem que fazer uma nova formação, passar mais 5 anos ali em uma faculdade para poder ter uma boa oportunidade. Não. Muitos concursos públicos exigem qualquer formação em nível superior. Então, se você é fisioterapeuta, nutricionista, dentista, você pode fazer concursos públicos, como eu fiz lá para auditor fiscal, que basta você ter uma graduação de nível superior. E ele comentou isso, que ia estudar para concurso público. Eu perguntei quanto era que ganhava e ele disse, ganha X. Aí eu disse, nossa, é umas 6, 7 vezes mais do que eu tô ganhando. Então eu quero esse negócio, como é que funciona, como é que faz? E aí ele começou a me explicar como é que funcionava. Na época não tinham tantos materiais como nós temos hoje disponíveis. Hoje, independentemente de onde você esteja no Brasil, eu tá lá no interior do Ceará, você tá lá numa capital, praticamente todo mundo tem as mesmas oportunidades porque tem os materiais online. Isso é muito bacana, é diferente de quando eu comecei lá atrás. Então, ele foi me explicando, me arranjou uns materiais, eu comecei a me preparar para concurso público. Então, partiu daí, foi insatisfação com remuneração. Eu sempre fui muito medroso, então eu queria estabilidade. Eu achava que não ia saber lidar no consultório, ter aquela parte comercial, lidar com o paciente, de cobrar valores. Eu sempre fui tímido assim de, se a pessoa ia pedir um desconto, nossa, como é que eu vou lidar com tudo isso? Então, alguns fatores foram esses. Eu queria melhores remunerações, estabilidade e eu sou um pouco ansioso também, então queria ver as coisas mais rápidas. Talvez se eu tivesse continuado a odontologia, eu poderia ter me dado bem ali também, né? Não, com certeza, né, pessoal? Muitos concursos ótimos da nossa área também, pessoal. Mas, Bruno, eu queria também te perguntar o seguinte: como que foi pra você a questão de transição? Porque você vinha de uma formação em odontologia, onde você não estava ali estudando direito constitucional, tributário, as matérias mais específicas, né? Você também não prestou direto a prova para auditor, você fez antes para analista, contou ali que trabalhou somente 9 meses como dentista. Mas, assim, no momento que você decidiu se dedicar para concursos fora da área, como que foi essa transição, né? Você ficou só por conta dos estudos nesse período? Você trabalhava de alguma forma? Como que você disse que não tinha tanto acesso a esses materiais, né? Como que você fez para estudar para uma coisa que não era habitual, assim, que eram matérias bem diferentes que você não estava acostumado? Essa foi uma fase assim que no início foi um pouco sofrida, um pouco difícil. O que é que acontece? Eu lembro como se fosse hoje. Esse meu amigo, o Evandro, ele me arranjou um livro, era de direito administrativo, e era um livro grande assim, uma bíblia, era quase um Guyton ali, aquele livro que a gente estuda muito na área de saúde, de fisiologia, grandão, e eu disse assim, inocentemente eu perguntei, se eu estudar esse livro todo aqui, eu fico pronto para esse concurso? Ele disse assim, isso é uma das matérias, você vai estudar dependendo do concurso, 10, 15 matérias. E de uma área, como você salientou, totalmente diferente do que eu estudava. Então não conhecia nada de direito constitucional, administrativo, tributário, contabilidade.
No meu caso, depois eu fui para a Receita Federal, Comércio Internacional, Legislação Aduaneira. Eu costumo dizer que nem o português se aproveitava, porque eu não era muito bom. Eu nunca fui um aluno excepcional, assim, nem no colégio e nem na faculdade, assim, nunca fui primeiro da classe, nunca fui, assim, tão nerd, né? Tão cabeção ali. Então foi sofrido no começo, porque era difícil conseguir compreender. Então corri atrás de materiais. Na época, quando eu tinha dificuldade em uma matéria, eu tinha que buscar professores para assistir a aula ali, eram presenciais as aulas. Nos últimos concursos não, quando eu passei para auditor já tinha material PDF, os materiais escritos que nós temos hoje no Estratégia, já tinham videoaulas. Mas no primeiro ainda tinha esse lance de você buscar questões, então foi sofrendo. Realmente foi sofrido. Para aprender contabilidade, nossa senhora, demorei um pouco. Mas qualquer coisa que nós nos propusermos a estudar, nós vamos conseguir chegar lá, né? Há uma certa dor que nós temos que enfrentar ali por você estar aprendendo coisas novas, totalmente novas, mas depois as coisas começam a fluir melhor e você vai se familiarizando e depois o que pega mais é você ficar ali persistente, ter foco, disciplina para seguir estudando. E você prestou primeiro o concurso para analista, né, da Receita. Não Isso. foi direto na escadinha do auditor, trabalhou um tempo, foi aprovado, trabalhou um tempo como analista e aí se deu conta que poderia chegar um pouquinho mais longe. Então, quanto tempo desde que você começou a estudar para concursos fora da área de odontologia até você ser aprovado como analista da Receita? Tá, interessante. Você tinha perguntado se eu estava trabalhando e estudando, É isso, né? nesse período. O que foi que aconteceu? Eu decidi isso mais ou menos em fevereiro ali, era fevereiro mais ou menos, porque tinha virado o ano, virado prefeitura, tinha sido demitido ali do trabalho, da gestão, e foi mais ou menos fevereiro quando eu conversei com meus pais e eu disse, nossa, eu posso voltar para casa, não trabalhar mais, ter aquela mesada o dinheiro contado ali para sair final de semana, enfim. E aí meus pais deram de acordo ali, né? Pode, mas vai ser aquela vida, você vai ter aquela mesadinha ali. Não, tudo bem, vou ter que estudar mesmo, não posso querer vida de estar saindo e tal. Então foi mais ou menos em fevereiro, março. E eu fiz alguns concursos antes da Receita Federal, fiz concurso da ANS, da Agência... Tá para ser Nacional de Saúde Suplementar. Saúde, fiz concurso do INCRA e quando foi mais ou menos fiz um concurso do TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, na época, tudo nesse mesmo ano que eu comecei. E quando foi mais ou menos em outubro desse ano, saiu o concurso da Receita Federal. E tinham 2 cargos, auditor e analista. E o que foi que eu percebi? Fazia 6 meses que eu estava estudando quando saiu esse edital da Receita Federal. Eu percebi que eu não ia dar conta de estudar tudo para auditor. Eram muitos conteúdos. Então, a minha estratégia foi o seguinte, eu vou optar por esse edital menor de analista, a remuneração menor também, mas eu vou conseguir chegar mais bem preparado, eu vou chegar mais forte para essa prova. E aí eu decidi focar 100% no cargo de analista para poder aumentar as minhas chances. Foi um concurso trampolim, assim, para você? Foi um concurso trampolim. E essa prova, ela aconteceu em fevereiro do ano seguinte. O edital saiu em outubro, a prova foi ali dia 5 de fevereiro. Eu lembro até as datas, assim, mais precisamente. Então foram uns 10, 11 meses entre quando eu comecei a estudar, largando a odontologia, saí totalmente da odontologia, inclusive parei de trabalhar nessa época, me dedicando aos concursos públicos. E tem um fato interessante, viu, Mirela, que é o seguinte, nessa mesma época, em outubro desse ano, quando foi publicado o edital da Receita Federal, que tinham 49 vagas lá para a região fiscal onde eu ia fazer, e foram 85 mil inscritos no concurso. Nessa mesma época, em outubro, uns poucos dias depois ali, ou um pouco antes, saiu um edital para a Prefeitura de Fortaleza. Para dentista. Para dentista, com 400 vagas e 1.200 inscritos. 400 vagas já é um absurdo, né? 400 vagas e 1.200 inscritos, era 3-1 a concorrência. Eu disse, nossa senhora, e agora, o que é que eu faço? Eu faço esse concurso. E o pessoal falava, nossa, você passou tantos anos estudando para faculdade, vai largar tudo, você tá ficando louco e tal. Muita gente falava isso, como é que você passa tanto tempo estudando, faz a faculdade de odontologia, estudou tanto pro vestibular e agora larga tudo e vai estudar para outras coisas? Essa era uma frase ou uma pergunta que eu escutava muito de familiares, amigos e parentes, enfim. E quando vieram esses 2 editais ali muito próximos, eu fiquei na dúvida, e agora? O que eu faço? Continuo aqui estudando para esse concurso de outras áreas diferentes, vou fazer essa prova da Receita Federal ou eu vou fazer esse concurso de odontologia? E aí eu decidi que ia fazer realmente o concurso da Receita Federal, porque não tinha como fazer os dois. Não tinha como conciliar, né? São 2 mundos totalmente diferentes,
matérias, conteúdos, então tinha que escolher. Ou é um ou é outro. E aí foi nesse momento que eu me decidi pela Receita Federal. Inclusive, mesmo que eu quisesse, as provas foram no mesmo dia, acredita? Dia 5 de fevereiro. Então tinha que optar. E eu resolvi fazer o concurso de analista e graças a Deus deu certo. Essa foi a primeira aprovação nos concursos públicos, né? Depois da odontologia.